prezados colegas do Sinforme, um grande prazer estar aqui participando desse evento, ainda que remotamente. É uma alegria mesmo. E o que eu proponho, né, discutirmos aqui é o contexto de acesso público à informação no Brasil e a intensificação, né, a intensificação do fenômeno que se notabilizou como o fenômeno da pós-verdade. Eu penso que são temas contemporâneos, históricos e também contemporâneos, né, que envolve a nossa atuação na sociedade brasileira, né, o papel da área de ciência da informação, notadamente, né, especialmente a área de ciência da informação, para discutir esses temas. Então, eu parto de uma provocação feita pelo Paulo Abrão, quando a gente organizou um livro, né, em 2014, sobre o acesso público à informação no Brasil, né, e ele, no prefácio, ele coloca, né, ele nos convida à reflexão sobre o histórico, né, aí sobre o período, né, de 21 anos da ausência de liberdade de expressão no Brasil e o que isso significou, né? Então, na ocasião, ele colocava que isso significou um forte legado da cultura do esquecimento. Então, a gente está vivendo uma situação, o retorno, né, dessa cultura do esquecimento, novamente, né, mas reforçada por uma prática nova, por um fenômeno novo chamado pós-verdade. Então, é um período absolutamente difícil, né, para nós, e então é muito importante que a gente, como cidadão brasileiro, mas também como pesquisador desse domínio, que a gente tome para a gente essas questões, né, como elementos fundamentais para orientar a nossa prática profissional, né, como docentes e também como pesquisadores do campo. Então, quando a gente está falando de informação, especificamente ou especialmente a informação pública, a gente está falando de um tipo de informação que é produzida ou que é mantida sob a guarda do poder público, né? É um conjunto de informações que são fundamentais para o exercício da cidadania. E também é um conjunto de informações que é fundamental para a autodeterminação informativa do Brasil, por exemplo, né? Ou dos estados nacionais, no caso aqui o Brasil. Então, quando eu estou falando de informação pública, eu estou dizendo que é aquela informação que é gerada no setor público e seus organismos que estão disponíveis para nós, né, da sociedade brasileira, na forma de documento, dossiê, registro, gravação ou qualquer outro dispositivo material produzido pelos organismos públicos ou em cooperação com outras instituições, ou que a gente adquire, né, para efetuar essa guarda, né? Então, a gente está falando de um conjunto de informações que vão sendo produzidas na história das instituições, né, que servem para manter essas instituições, né, para fortalecer, sedimentar, vamos dizer, a vocação de cada instituição, mas serve também para que o cidadão brasileiro, né, a partir da Lei de Acesso à Informação, que entrou em vigor em maio de 2012, para que a gente, né, a partir das prerrogativas dessa lei, que a gente possa, né, nos momentos de necessidade e de exercício cidadão, a gente possa pedir, né, ter acesso a essas informações, né? Então, essas informações, elas têm como pressuposto uma redução, né? Essa lei, ela tem como orientação de que essa política do sigilo ela não se efetive mais, né? Então,
O que nós estamos vivendo no Brasil atualmente, a gente pode dizer assim que é frontalmente contrária àquilo que está estabelecido na Lei de Acesso à Informação. Então, nesses últimos 7 anos, o que tem ocorrido no Brasil? Vamos dizer assim, a criação de infraestrutura, né? Formação humana, estruturação de tecnologia, organização de fluxos informacionais que permitam que as instituições públicas possam contribuir, né, a partir das informações que ela gera no seu cotidiano, possam contribuir para o exercício cidadão. Né? Então, durante esse tempo foram criados os serviços, né, os SICs, né, Serviço de Informação Cidadão. Foi criado também um grande sistema nacional que monitora a ação de cada SIC em cada instituição, né, no sentido de verificar, né, e monitorar mesmo, né, em todos os aspectos que monitorar quer dizer, significa que esse grande sistema de informação foi permitindo que o cidadão pudesse ter um controle mesmo, né, da demanda que ele fez e esse fluxo, onde que essa informação, como é que está sendo tratada essa informação, se eu tenho direito ou não tenho direito, né? Lembrando sempre que a característica ou algumas dessas informações que são sigilosas, ela é cada vez mais restrita, né? As instituições, elas têm o direito, né? Elas têm a prerrogativa de estabelecer um rol de informações que podem ser privativas ou ter um acesso restrito, mas isso cada instituição, ao longo desses 7 anos, foram convidadas também a criar, né, políticas específicas para poder dizer quais as informações que vão ser restritas, o acesso, mas essa restrição ela tem um calendário, né? Significa que as instituições elas não podem simplesmente negar o acesso e dizer porque sim, elas têm que negar, justificar essa negação e também estabelecer um calendário de abertura, né, dessas informações. Né? Então, a gente está vivendo nesse contexto em que nós temos legislação, a gente tem uma cultura informacional em desenvolvimento voltado para o uso cidadão das informações produzidas pelos organismos públicos brasileiros, por exemplo, e que a gente está vivendo um momento que sobre isso, né? Então as formas também ao longo dos últimos anos, as formas de acesso à informação produzidas pelos cidadãos mudaram, né? Houve uma mudança muito grande. Então, as pessoas que se informavam fortemente por rádio, né? Pelos meios rádio, TV, jornais, foi introduzido na cultura informacional brasileira também o acesso à informação por WhatsApp, o acesso à informação por redes sociais, né? E o mecanismo primordial desses dois acessos é pautado na autoridade cognitiva, né? Então, assim, quando eu acesso a informação pelo WhatsApp e quando eu acesso a informação pelo Facebook, eu me oriento pela minha rede íntima, né? A minha rede, meus parceiros, minha rede íntima. Então, assim, a credibilidade que por vezes a gente atribui a certas informações que são disponíveis na internet não é nem tanto pela informação em si, mas sobretudo em função dos sujeitos, né, sociais com os quais eu interajo na sociedade verdadeiramente e que em função da autoridade que eu atribuo a essas pessoas, eu acredito ou não acredito na informação que eu recebo. Uma tendência maior das pessoas é dizer,
Se essa informação foi disponibilizada pelo fulano, só pode ser verdadeira. Em alguns casos, as pessoas nem abrem a caixa de informação que vem para elas veem assim aquela camada semiótica de informação que vem para elas e falam assim: fulano compartilhou, vou pôr na roda, vou circular essa informação. Então, com base nisso, o fenômeno da pós-verdade tem, né? Ele tem todos os meios, né, para poder também, se a gente faz circular informações verdadeiras ou informações plausíveis, eles vão mascarar certas narrativas falsas nessa camada semiótica de plausibilidade, para poder também fazer circular certas informações falsas, né? Então, nessa grande estrutura, né, que é lei de acesso à informação, nós também vamos ter, mais recentemente, a criação, né, de agências de fact-checking, né, que vão checar as informações que vão sendo circuladas aí. Ocorre, no entanto, que a velocidade de compartilhamento não é necessariamente a velocidade que nós temos para checar, né? Então, assim, o mecanismo de checagem ainda é muito lento se comparado com as formas, né, com a dinâmica de circulação da informação, tá? Então, essa é uma questão. Então, essa ideia de pós-verdade, o que seria? Né? A pós-verdade, ela vai acentuar uma espécie de, né, um certo relativismo epistêmico, né, no âmbito da recepção da informação. Então, sim, fica tudo em suspeição, tudo é possível, né? E nessa estrutura é admitido o fato alternativo, né? Então, é disso que se trata. Então, admitir a pós-verdade significa que a visão daquilo que é considerado verdadeiro pode variar significativamente no contexto em que cada sujeito está socialmente posicionado, né? E isso será demarcado, então, pela aceitabilidade disso que a gente chama de fato alternativo. Uma outra componente aí né, um outro componente disso que a gente está chamando de pós-verdade é um fenômeno associado, né? É um fenômeno associado que tem sido chamado de lavagem de informação, né? Então, não é um conceito muito presente ainda na literatura brasileira. E essa ideia de lavagem de informação é o quê? A lavagem de informação é um processo que visa normalizar, né, informações falsas ou extremamente tendenciosas no discurso mainstream, né, no discurso comum do dia a dia nosso, né? Então, a lavagem de dinheiro vai envolver o posicionamento, a estratificação e a integração. Então, eu posiciono um certo discurso, um discurso falso, né, no ecossistema da internet, e eu posiciono isso, estabeleço formas de estratificação dessa informação e também estabeleço formas de integração. Essa integração é o quê? É integrar aquele conteúdo que é falso na dinâmica social, de modo que a gente vai perdendo as referências se aquilo é verdadeiro, se aquilo é falso, né? Então, essa que é a questão. Quando a gente está falando do ecossistema, só para lembrar, esse ecossistema da internet é qual? É o ecossistema que envolve descoberta de informação, né, os mecanismos de pesquisa, de busca, as informações propriamente, né, que seriam as notícias, todos os conteúdos, né, que a gente vai disponibilizando na internet,
é, as ferramentas que permitem a veiculação das nossas opiniões, feito blog, lista de discussão, né? As ferramentas que permitam uma certa expressividade, né, dessas minhas opiniões, feito as redes sociais, as compras online, que vão marcar de um certo modo quem sou eu, o que eu penso, né? E isso permite uma estratificação com abertura para oferecer plausibilidade para um tipo de informação em detrimento de outro, né? E a isso a gente vai chamar de traços declarativos. Esses traços declarativos por exemplo, quando eu ouço uma música no Spotify e clico lá que eu gostei daquela música. Quando eu assisto um filme, né, num site de mainstream de vídeo, e aí eu coloco na minha lista aquele filme. Ou reiteradamente eu assisto um estilo de filme. Então eu vou mostrando, né, por esses elementos discursivos, a que eu me vinculo, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu me interesso reiteradamente. Então, isso para dizer de uma perspectiva mais ampla. E esse processo, né, de lavagem de informação vai envolver a preparação de informação, né, na forma dessa narrativa falsa, a estratificação dentro desse ecossistema da internet, e ele vai se valer principalmente, né, da viralização e a plausibilidade que vai ser assumida em função de quem é que fez circular essa informação, onde que foi que essa informação começou a ser circulada, né? E vai contar também com os aceleradores e os amplificadores, né? Então, é isso que vai permitir que essa lavagem de informação ela possa ser rápida de tal maneira que a gente não tenha um mecanismo assim de um controle de qualidade dessa informação que seja efetivo. Exatamente porque, como ele se pauta nessa dinâmica, né, de circulação da informação, então eu estou falando de duas coisas aqui. Eu estou falando da informação que é produzida pelas instituições públicas, né, pelos organismos e tal, e estou falando também do modo como essa informação é recebida, né, pela sociedade, né, como é que uma coisa e outra. Então, assim, não necessariamente essas informações elas estão articuladas, né, num mesmo lugar, mas acabou que esse fluxo contíguo que representa a internet ele acaba dificultando as pessoas de perceber as camadas, né, que estão ali estruturadas, né? Quais são as camadas de tratamento que essa informação vai recebendo? Então, eu penso que a nossa função como profissionais da informação, como professores, como pesquisadores, é exatamente formar profissionais, né, produzir estudos e pesquisas que coloquem a sociedade a se pensar, né, do ponto de vista do uso cidadão da informação, mas também, né, ou então que permita as pessoas pararem para pensar qualitativamente, né, isso é uma questão. E outro aspecto é a gente também pensar a formação humana. O que a gente está oferecendo na sociedade? Em termos de um contradiscurso a esse estado de coisas, né? Então, assim, às vezes a gente está muito mais preocupado com a formatação da informação tecnicamente e menos com o conteúdo mesmo, né? Me parece, né, que os profissionais da informação hoje eles estão sendo convidados a auxiliar, né, nesse processo, né, de qualificação da informação.
né? Então, não dá mais para a gente só ficar empacotando as informações, estruturando elas tecnicamente para elas participarem, né, de um circuito ou de outro. É importante que a gente tenha clareza, né, de que que a defesa da democracia no Brasil e que a defesa que a tomada de decisão dos distintos sujeitos que estão posicionados na sociedade brasileira, é preciso que a gente saiba de que maneira fazer isso. E uma das maneiras, né, um processo fundamental é exatamente a gente formar pessoas que vão formar outras pessoas, né, em relação a um uso, eu vou dizer um uso, em vez de falar um uso adequado da informação, vou dizer que é de um uso cidadão, né, que sirva para eu poder checar coisas, né? Então, confrontar informações, né? Então, quanto mais acesso à informação as pessoas têm e quanto mais elementos ela tem para poder confrontar essas informações, melhor para a vida dela, né? Melhor para a vida dela e melhor para a sociedade brasileira. Então, hoje em dia, as pessoas têm, eu tenho chamado isso de indigência informacional, né? As pessoas têm, nós estamos, né, num processo de indigência informacional, no sentido de que a gente não consegue exatamente compreender essa pseudo-abundância quando a gente não tem os elementos ainda, quando eu digo a gente, eu falo a sociedade em geral, para poder perceber quais os critérios que eu devo usar para qualificar, né, para determinar se a informação ela é verdadeira, ela é plausível, ela é importante, né? Então, é disso que se trata, né? Então, eu penso que discutir um fórum como esse, né, tem que parar para poder refletir, né, sobre nossa posição profissional, né, nesse circuito. Então é isso essa minha contribuição, minha provocação a esse evento, e eu espero poder continuar conversando com vocês, né, discutindo essas questões no próximo ano no Brasil, quando eu estou de volta. Obrigada.